Nós não temos alternativas, colegas, não temos alternativas. Ou nós fazemos uma frente, uma corrente muito forte de defesa enfática do Sistema Único de Saúde, começando, né, pela fortaleza da atenção primária à saúde, ou nós não vamos conseguir nada. E a tentativa de fragmentação ela é cada vez maior. Então, essas terceirizações, essas privatizações disfarçadas que têm acontecido no SUS em relação à atenção primária em saúde, ela é muito emblemática desse processo. Então, hoje, por exemplo, no município de Porto Alegre, uma capital importante no nosso país, nós não temos nenhum serviço de atenção primária à saúde vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Saúde. Todos estão terceirizados. E são terceirizados para um conjunto de empresas, simulacros de empresas que fazem esse processo, né? Antigamente era um processo só de contratação dos trabalhadores, aquele disfarce da dificuldade da lei de responsabilidade fiscal, dos aspectos e tal, e hoje é de todo o processo de contratação e prestação de serviços, de gestão e de concessão do orçamento público para essas empresas prestarem o serviço que é de obrigação do Estado, conforme está estabelecido lá na Constituição Federal. Então, isso só produz uma anarquia, uma desorganização terrível do sistema de saúde e acaba com essa unicidade pela qual tanto nos esforçamos e nos mobilizamos. Então, a luta da saúde do trabalhador também é essa luta de defesa da estratégia saúde da família, conforme a Rafaela estava mencionando. Quando eu falo saúde da família, eu falo do modelo de atenção primária à saúde do Brasil e falo de uma característica muito específica, equipes multiprofissionais, que hoje, por certo, dependem de colegas da medicina, da enfermagem, da odontologia, toda a área técnica, todos os agentes comunitários, pessoal de recepção e tudo, mas também de outros profissionais especializados que estão nesse espectro de apoio às equipes de saúde da família. Então, entram agora os antigos NASFs, a EMULT aí, os psicólogos, os fisioterapeutas, o conjunto todo das especialidades médicas e não médicas, mas a saúde trabalhadora ela precisaria estar nesse contexto de apoio e de suporte. Como eu mencionei antes, nas duas perspectivas, dos usuários que chegam lá com queixas que muitas vezes estão relacionadas ao trabalho e dos próprios profissionais que lá trabalham que têm padecimentos relacionados ao seu trabalho. Então, o que são os aspectos que atemorizam os trabalhadores da atenção primária à saúde em relação à violência nos territórios onde trabalham, em relação aos riscos que estão expostos no transcurso das suas atividades, ao sofrimento psíquico que vivem. E para dar uma informação, é importante que quando há uma mobilização da gestão na proteção dos seus trabalhadores, a resposta do sistema de saúde é muito mais efetiva. Nós, pela rede de pesquisa em atenção primária à saúde, que a Rafaela mencionou, durante a pandemia, fizemos um estudo comparativo das diferentes regiões do Brasil, uma amostra bem desenhadinha de unidades básicas de saúde, tentando entender como era a resposta da atenção primária, que foi relegada ao último lugar pelo governo do energúmeno aquele, como isso estava sendo encaminhado. E aí o que nós descobrimos foi algumas questões muito interessantes. Por exemplo, no Sul e no Sudeste, a resposta foi basicamente centrada nas questões específicas da demanda do usuário, no uso de recursos especializados, então tinha mais testes, tinha mais acesso a cuidado especializado para encaminhamento e mais, portanto, o uso de respiradores, já falei dos testes de atenção especializada, etc. E no Nordeste,
houve uma ação muito mais fortalecida da atenção primária à saúde, muito mais trabalho no território, apesar de todas as dificuldades do contexto da pandemia, muito mais inserção dos agentes comunitários, até tinha aquela história da televisita domiciliar, então ligava pelo celular ou pelo tablet para falar com a pessoa, ou ia à casa da pessoa e ficava no meio da rua gritando, fazendo uma, eles chamavam visita peridomiciliar, ou seja, né, ficava, ô, como é que é? Tudo bem? Tem alguém aí que está com Covid, etc. Então, foram se desenvolvendo estratégias criativas do trabalho comunitário. Então, o trabalho no Nordeste, ele teve menos especialidade, menos recursos tecnológicos, menos apoio, suporte para o encaminhamento a níveis mais especializados, mais fortaleza da atenção primária, do trabalho comunitário, das ações multiprofissionais. E a diferença, apoio psicológico da gestão, né, conforme, né, vocês estavam mencionando o papel importante dos governadores do Nordeste, aí nesse caso também das secretarias municipais de saúde, apoio psicológico aos colegas, aos profissionais da atenção primária para a realização do seu trabalho. Ao final, comparando esses dois modelos, o que a gente observou? A mortalidade, o registro de casos, que sofre muitos vieses de toda a ordem, enfim, mas vamos trabalhar a informação. O registro de casos e a mortalidade, que é o dado mais fidedigno, não foram maiores no Nordeste do que no Sul e no Sudeste do Brasil, apesar dessas diferenças tão marcantes. Então, o Sistema Único de Saúde e a atenção primária em saúde, eles sim podem ser modificadores de efeito de determinantes estruturais da saúde muito poderosos. Então, sim, né? Agora, na concepção de determinação social da saúde, o sistema de saúde, os serviços de saúde estão lá, incluídos como um dos determinantes importantes. Além, né, das condições de trabalho, de moradia, de alimentação, de transporte, de educação, de tudo, o sistema de saúde. E o sistema de saúde, né, outros também, mas estou falando do sistema de saúde porque é o que a gente estuda, ele é modificador de efeito dessas determinações estruturais. Porque a condição de classe, sim, eu posso mudar de classe, mas é uma mudança estrutural muito difícil. Tem outras mudanças que são impossíveis, eu não consigo, né, mudar a minha idade, embora eu quisesse muito, né? Não consigo passar de uma hora para outra de ser um trabalhador da área de educação para ser um milionário, etc. Então, tem os determinantes estruturais que são muito fortes e que mostram digamos, a desigualdade, as iniquidades de modo muito importante. E o sistema de saúde e as ações de saúde, incluídas aí a atenção primária em saúde e a saúde do trabalhador também, elas podem modificar essa realidade. Então, quando a gente compara hoje, né, falando fora da pandemia agora, quando a gente compara hoje o desempenho da atenção primária à saúde do Nordeste, ele é igual ou melhor do que o desempenho da atenção primária à saúde das regiões sul e sudeste do Brasil. E isso é uma maravilha, porque quando nós começamos o PEMAC, aquele programa de melhoria do acesso e da qualidade na atenção básica, em 2012, né, o PEMAC, a concepção dele começou um pouquinho antes, mas o primeiro ciclo foi em 2012, o desempenho das equipes do Sul e do Sudeste eram muito melhores que a do Nordeste e do Norte e do Centro-Oeste, por certo. E no terceiro ciclo, em 2018, já foi invertida a situação. E melhorou no Norte, e aí tem muito a ver com mais médicos também, outra vez, a questão do trabalho, né? Tem o do Centro-Oeste, melhorou um pouco, mas o que mais melhorou e que se destacou como superior aos demais foi o do Nordeste. Então, esse é um elemento importante que, quando nós conseguimos ter êxito, quando conseguimos, né, ter ações políticas, iniciativas bem-sucedidas, isso sim pode modificar
a situação de iniquidade social e pode, portanto, fortalecer a inclusão da população e os resultados daqueles estudos que a gente faz dos seus indicadores. Então, é importante. Então, nesse esforço todo, precisamos iniciar um novo ciclo de valorização da saúde do trabalhador dentro da atenção primária à saúde, por essas duas razões que eu mencionei. Apoio aos usuários que são trabalhadores, e vocês vejam que a gente está falando da mesma coisa o tempo inteiro, né? Eu já estou cansado de ficar ouvindo as coisas que eu falo todo o tempo, né? Porque essa história, né, de que, né, a gente, quando entrevista um usuário lá na atenção primária, ou pode ser no consultório privado mais nobre do país, a história clínica ela tem os elementos centrais daquilo que o Hipócrates estabeleceu lá há 5 séculos antes do nascimento de Cristo, né? E em 1700, né, então, lá no século XVIII, falando, né, do famoso século XVIII, em 1700, o Bernardino Ramazzini disse, não, a história clínica do Hipócrates ela é boa, mas falta um elemento, que é o trabalho. Sim, eu sei que o Hipócrates ele mencionava, né, que o trabalho era um elemento importante na saúde das pessoas e falava da mineração, quero falar depois da mineração, falava de tudo, mas o Ramazzini foi quem sistematizou os elementos, né, do trabalho como um elemento importante do raciocínio clínico para entender as necessidades de saúde da população. Isso em 1700. E nós até hoje estamos atendendo pessoas na atenção primária ou em qualquer outro lugar e não nos dignamos a perguntar sobre o que a pessoa faz, no que trabalha, quais foram as suas características. Então, isso precisa ser um esforço enorme que nós temos que recuperar. Temos que recuperar muito, 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 de modo importante. E isso seria, Paulo, um avanço para que esse plano de ação que está colocado aí, né, que agora conclui o seu período em 2025, tomasse como reforço por tudo que nós já falamos aqui, né, do trabalho informal, da precarização, das plataformas, da extensão de jornada, da expansão da atenção primária da saúde da família na área rural, da possibilidade, portanto, de inclusão mais ampla, mais inteligente, mais articulada, mais integrada de tudo aquilo que nós falamos. A mensagem é não à fragmentação, não. Articulados, todos podemos trazer as especialidades, os detalhes daquilo que nós dominamos e conhecemos, mas temos que trabalhar articulados, conectados. E nisso a saúde da família tem um modelo, porque, claro, se eu fortaleço isso, a equipe trabalha de modo mais articulado, porque são equipes multiprofissionais e que têm que trabalhar numa lógica interprofissional. Não é possível, nós não vamos vencer as mazelas e as dificuldades do sistema de saúde trabalhando. O médico só atende 12 fichas e acabou e vai-se embora. O dentista faz 8 atendimentos e acabou. E a enfermeira fica lá se virando com o que pode. Não pode ser assim. Tem que ser tudo articulado, integrado, tá entendendo? São poucos, muito poucos os procedimentos, as iniciativas que são exclusivas de um profissional. Um dia desse eu estava estudando sobre o processo de trabalho dos técnicos de higiene dental na saúde da família, trabalhando com os dentistas. Os técnicos, eles fazem quase tudo. Não são só as ações e práticas de escovação coletiva, etc. Fazem, inclusive, intervenção direta em apoio ao dentista, intervenção direta de restauração, de orientação para o usuário que está lá sendo atendido. A mesma lógica. Eu estou cansando vocês, mas é que o momento me emociona, né? Só 37% das gestantes que fizeram pré-natal nas unidades básicas de saúde que nós avaliamos no terceiro ciclo do PEMAC haviam recebido um exame ginecológico no transcurso da gravidez. E só 50% delas tiveram um exame das mamas, sendo que estavam se preparando para a amamentação.
Isso é um absurdo. Por quê? Porque está tudo concentrado no trabalho médico. E não pode ser. Então, tem que ter, quando o usuário chega no serviço de saúde, ele tem que entrar dentro de uma linha de cuidado organizada, que inclui desde o momento da recepção dele, né, do seu acolhimento e tudo, com os técnicos, os auxiliares, os colegas da enfermagem, da medicina, da odontologia e todo mundo. E, ao final, quando sai lá, ainda tem que ter alguém que receba esse usuário e pergunta: entendeu tudo que tem que fazer? Quais são os medicamentos que nós vamos, então, o senhor vai usar? Quais são as recomendações e tudo, de modo a apoiar essa pessoa? Então, é trabalho articulado. Não dá para a gente ficar deixando de lado aquilo que é essencial. E as condições de trabalho e as exposições ocupacionais são, de fato, um elemento que precisam ser integrados, como diria o Ramazzini, nessa abordagem que a gente tem, né? Então, eu acho que esses são elementos fundamentais que a gente pode, de novo, né, com esse esforço, ter um novo marco, ter um novo destaque para aquilo que seriam as fortalezas do Sistema Único de Saúde em resposta às necessidades da população, que são os trabalhadores. A população são os trabalhadores. Quem não são os trabalhadores? É uma mínima fração extrema da elite, né, que está vinculada às estratégias de poder, né, de domínio, de propriedade, né, dos meios de produção e que, né, usufruem, digamos, de outra condição de vida e de acesso, né, aos meios de atenção e de cuidado. O resto, o grosso da população, são os trabalhadores. E os trabalhadores, nem sempre, quando estão vinculados às ações de maior produção da riqueza, usufruem dessa situação. E essa é a última mensagem que eu queria falar da mineração, né?